A campanha Fevereiro Roxo de conscientização sobre o lúpus, a fibromialgia e o Alzheimer visa promover o diagnóstico precoce e incentivar um estilo de vida mais saudável. Nesta reportagem, médicos do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP trazem informações sobre a doença de Alzheimer. O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa decorrente do acúmulo de duas proteínas no cérebro, o peptídeo beta-amiloide e a proteína tau. Ao longo dos anos, elas vão degenerando o cérebro, inicialmente de forma silenciosa, até que os sintomas se manifestam. Em relação às fases, a doença de Alzheimer começa 20, 30 anos antes dos primeiros sintomas cognitivos. Então a gente chama toda essa fase em que a gente já tem as proteínas se depositando no cérebro, mas não tem sintomas, de fase pré-clínica. O principal sintoma da doença de Alzheimer no início é o distúrbio de memória. Memória principalmente para fatos recentes, né? Os pacientes eles começam a ter dificuldade de lembrar de fatos do cotidiano que recentemente aconteceu, como, por exemplo, um almoço em família, um passeio, ou, por exemplo, que foi conversado, né? Então, um sintoma muito frequente, por exemplo, é a repetição, né? Ele conversa para você uma história, 5 minutos depois conversa de novo como se não tivesse contado a história, não lembrou que contou a história. Ou ele pergunta uma coisa, é respondida a pergunta e 5 minutos depois pergunta novamente, né? E ao longo da evolução da doença, outros sintomas vão se somando, né? Então, além do distúrbio de memória, vem alterações, por exemplo, de dificuldade de se organizar para realizar as atividades do cotidiano. As mulheres são de 2 a 3 vezes mais afetadas que os homens. Existem algumas hipóteses científicas sobre isso. Existe uma hipótese genética, né? Nós somos geneticamente diferentes, pelo menos em relação ao cromossomo X e Y, que nós mulheres não temos o cromossomo Y, e tem algumas proteínas que podem estar relacionadas, a gente ainda não sabe, tá? Um outro fator seria em relação às diferenças hormonais que homens e mulheres têm ao longo da vida. Enquanto o homem é uma pessoa bastante simples, né, em relação aos hormônios, né, existe um nível de testosterona que é mais alto do que o nosso, isso é um outro fator, mas é relativamente estável ao longo do ciclo da vida, ele vai diminuindo de forma muito lenta com o envelhecimento masculino. Nós mulheres, a partir da puberdade, temos diferenças mensais de hormônio, né, de estrógeno e progesterona, nós temos uma queda abrupta com a menopausa. E, por fim, as diferenças socioeconômicas também são importantes. Infelizmente, principalmente para gerações mais antigas, as mulheres tinham menos acesso à educação, que é um fator protetor para a doença de Alzheimer e para as outras demências. O acúmulo das proteínas causadoras de Alzheimer é 1% de causa genética, uma mutação herdada dos pais. E quando esse é o motivo, a doença surge mais cedo. Nos outros 99% dos casos, a causa é desconhecida, mas o envelhecimento é o principal fator de risco. Por isso, há mais idosos com Alzheimer. Mas também há fortes fatores ambientais. Tem 2 fatores de risco ambientais muito importantes. Um é a baixa escolaridade, né? A doença de Alzheimer, ela é uma doença que é muito mais prevalente, vem aumentando a prevalência, em países de baixa e média renda, que são países que têm maior taxa de analfabetismo, de baixa escolaridade, porque a baixa escolaridade ela diminui a proteção do cérebro contra a doença de Alzheimer, né? A reserva cerebral, né? E isso começa da baixa escolaridade lá da infância, quer dizer, um fator de risco da infância que acomete na terceira idade. E a outra é a depressão crônica, principalmente a depressão de meia-idade, é um fator de risco também muito importante. Por isso, a medicina recomenda fortemente a prática de exercícios físicos e atividades intelectuais para a proteção do cérebro, em qualquer faixa etária. Aprender coisas novas, fazer cursos e não se descuidar com doenças crônicas, como diabetes e hipertensão. O que, na verdade, a gente quer, do ponto de vista de saúde pública, é que as pessoas não tenham demência. A gente não quer diagnosticar, a gente não quer tratar, a gente simplesmente quer que as pessoas não tenham demência. E para isso existem vários fatores relacionados à prevenção da doença de Alzheimer. A gente falou um pouquinho de melhorar o estudo das pessoas, da escolaridade, além disso o controle, por exemplo, de pressão alta, diabetes, colesterol, atividade física, reduzir o álcool, tudo isso são fatores que podem ser controlados e diminuir o risco da população em relação à demência. Isso é o que a gente deve fazer sempre. Não existe remédio para impedir o Alzheimer. O tratamento medicamentoso
consiste em retardar o avanço dos sintomas, quando eles já aconteceram. Apesar da doença de Alzheimer não ter cura, o tratamento faz muita diferença para o cuidado, né? E o diagnóstico precoce é imperativo. Então, infelizmente, as pessoas confundem esses sintomas iniciais de esquecimento como se fosse da idade, né? Ah, porque está ficando idoso e por isso está esquecendo, né? Então, o primeiro ponto é dizer assim, não é normal da idade esquecer, né? Se a pessoa está tendo esquecimentos frequentes, procure a avaliação de um médico, né? Um médico que possa ter capacidade de distinguir entre esquecimentos benignos realmente do envelhecimento ou esquecimentos patológicos. Um tratamento mais recente surgiu nos Estados Unidos e ainda não foi aprovado pela Anvisa no Brasil. São remédios que removem o beta-amiloide do cérebro, mas pode haver efeitos colaterais graves. São medicações que o benefício clínico foi modesto, bem modesto, e que tem risco de efeitos colaterais potencialmente graves, porque quando você remove o amiloide, existe o risco de fazer um sangramento no cérebro, pequenos sangramentos ou grandes sangramentos ou edemas, inchaço no cérebro. Então, não é todo mundo que tem isso quando usa essa medicação, mas é um risco. São medicações também que só dá para usar na fase muito leve da doença. Quer dizer, passou um pouquinho do muito leve, a medicação já não tem benefício.